Olá, irmãos, graça e paz. É bom estarmos aqui na casa da Kátia, do Samuca, da Luísa e da Lorena. E podemos desfrutar da hospitalidade dos irmãos e termos esse tempo de celebração, esse tempo de louvor, esse tempo de adoração, e onde eles reúnem irmãos e amigos para que possamos ter esse tempo maravilhoso. Nós vamos orar e abençoar você também que está em casa e todos que aqui estão e clamarmos a direção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque podemos lançar mão desse tempo de celebração, desse tempo de comunhão, desse tempo onde reunimos irmãos na casa da Kátia e do Samuca. Nós te louvamos por todos que aqui vieram e aceitaram o convite. E que tua bênção seja com cada um. Tua bênção também permaneça com aqueles que estão conectados conosco nesta hora. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bom, irmãos, para esse momento nós temos uma música inicial e vai ser pela Luísa, a Letícia e o Mateus, né? Que vão... É uma cadeira segurando? Sempre atentos permanecem em mim.
mais 3 louvores. Esses louvores são nesses cancioneiros. O primeiro aí é Aclame ao Senhor. É o número 2, eu acho. Era o número 1 primeiro. Outro igual não há.
estarmos aqui louvando a Deus. Que é o número 7. Próximo aí a gente vai cantar, é número 2 aí, mais com uma voz. Aí é com a meu, porque tudo é Elza. A música é Elza, gosta? Mais que uma voz, mais que uma
seja o teu louvor. Amém. Pai querido, Pai de amor, somos gratos a Ti, meu Senhor, por mais esse dia. Somos gratos a Ti por podermos estar reunidos em uma só voz, Pai, para cantar louvores a Ti, Pai. Amém, Jesus. Fica conosco nesse momento, Pai. Abençoa a cada um que está aqui nesse momento, Senhor Jesus, onde vamos escutar a Tua palavra nesse momento, para que ela entre em nossos corações, Pai, como suave em nossos corações. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. Em nome do Seu Filho amado Jesus, Pai, eu oro e agradeço, Pai, a Ti. Amém. 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 Muito bem. Se você está em casa, está bem fácil de achar o texto bíblico, é só pegar o aplicativo do celular, né? Eu sei que quem está com a Bíblia impressa vai ter mais dificuldade com o texto de hoje, porque nós vamos compartilhar em Naum, capítulo 1, versículo 7. Naum é um profeta menor, né? Então, Naum, ele está logo depois de Miqueias, né? Naum, por que a gente chama profeta menor? Porque é um grupo de livros na Bíblia que são pequenos, são poucos capítulos, não quer dizer que eles eram profetas de menor estatura ou eram profetas de menor importância, não tem isso, eram profetas do Senhor. E são apenas classificados nesse grupo de profetas menores porque são 12 livros que fazem parte desses profetas menores. Né? E vamos lá. Qual que é mesmo? Naum, capítulo 1, versículo 7. É apenas um versículo de Naum. O Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Todos acharam esse texto? Vamos ler junto esse texto? Vamos tentar ler juntos? O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Amém. Deus nos abençoe nesse momento de meditarmos a sua palavra, de buscarmos instrução. Eu sempre trago um tema para compartilhar com os irmãos na nossa mensagem. O tema que eu escolhi para hoje é com Deus uma nova parceria. A palavra parceria, ela está em moda. Parceria, ela se dá quando duas empresas resolvem produzir algo junto. Parceria se dá quando dois ministérios fazem algo juntos ou em comum acordo dentro da igreja. Parceria se dá quando há um casamento, uma união entre duas pessoas. Parceria se dá até no âmbito político. Parceria se dá quando se constrói alguma coisa. Algum tempo atrás, a gente via muito nas comunidades mais carentes, diversas parcerias que se fazia através de mutirão. Então, os irmãos, os vizinhos se reuniam e naquela comunidade eles iam construir ou reformar uma casa. Depois, na semana seguinte, faziam isso numa outra casa, numa outra localidade. Parceria nós experimentamos hoje quando a gente estabelece um programa de ajuda a famílias carentes em nossa cidade. Isso é uma parceria. Hoje eu estava vendo quantas pessoas se envolvem. Então, eu poderia simplesmente a gente pegar o dinheiro e fazer toda a compra, mas eu coloco no grupo da igreja as necessidades que vão acontecendo no decorrer das compras. E o que é interessante, vai surgindo exatamente o que a gente precisa. Nunca sobra um centavo. Dá certinho. E quando falta alguma coisa, eu sempre penso, Deus vai mandar aquilo em quantia necessária. Então hoje eu precisava ter no mínimo 8 quilos de frango para melhorar para a sopa, né? E aí eu tinha colocado no grupo da igreja, foi aparecendo algumas doações, as pessoas me chamam em privado e eu então simplesmente acabei suprindo 6 quilos.
Eu falei, mas 6 quilos, você vai fazer 130 sopas, 130 porções, 6 quilos parece que vai sumir. Seria bom um pouquinho mais, né? E aí, para minha surpresa, chegou lá na igreja 2 quilos. Então, 8 quilos, Elza já tem 8 quilos o suficiente. E aí, eu estava olhando e tinha molho, bastante, que sobrou da semana anterior. Mas eu olhei, chegou uma caixa de molho, que já pode ser usado para outra semana. Já fica... Isso é parceria. Quando pessoas, que algumas não são nem da igreja, e alguns não são nem evangélicos, mas estabelecem uma parceria com a finalidade não de se pregar uma igreja, mas de se levar uma ajuda para quem precisa. Isso é parceria. Quando eu digo com Deus uma nova parceria, eu estou falando que nós vamos construir alguma coisa em parceria com Deus. Nós vamos firmar essa parceria com Deus. Observe, eu vou reler Naum de 1 a 7. Aliás, 7 diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Daí eu quero falar um pouquinho sobre o profeta Naum. Profeta até um tanto desconhecido. Se eu perguntasse aqui, eu não vou usar fazer isso, tá? Mas se eu perguntasse, você já leu o profeta Naum inteiro? Alguns talvez até dissessem para mim, sabe, pastor, nem sabia que tinha esse nome na Bíblia. Porque alguns profetas são ilustres desconhecidos. E eu estava brincando uma vez com um grupo de jovens e a gente estava fazendo são gincanas bíblicas, né? Então eu fui lá e tal, Salmo 119, versículo 105 e tal, a pessoa achava quem achava primeiro e tal. E era uma gincana desse estilo, tinha uma premiação, alguma coisa assim. E eu disse, eu vou testar. Então, Salmo 152, versículo 430, né? E o povo procurava e ninguém achava, mas um achou. E o que é pior, ele levantou e leu. O Salmo só vai até 150, né, gente? Todos sabem disso. Então achar o Salmo 152 é impossível. Eu olhei para ele assim. A mãe dele estava perto. Ele disse, meu filho fez isso. Ele conseguiu achar. Uma vez eu perguntei, Evangelho de São Clim, capítulo 3, versículo 14. Teve um cachorro também. Não existe. Só para testar a habilidade. Bom, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, conhece os que nele se refugiam. E eu fico pensando no profeta Naum, ele viveu 650 anos antes de Cristo. Naquela época, a Síria estava dominando o mundo, era uma superpotência, e havia muita morte, havia muita dor, muito sofrimento. Sabe que a Síria usava uma tática de terrorismo quando ela invadia um povo. Eles pegavam as crianças e matavam. Ou então, diante das famílias, pegavam a criança e batiam a cabeça numa pedra. Para ver a criança morrer ali, na frente dos pais. Violentavam as jovens, algumas eram levadas como escravas. Esse era o império da Síria. E a sua capital era Nínive. Então, quando Naum se levanta, Deus manda ele profetizar a destruição da Síria. Profetizar a eliminação e o juízo de Deus contra a Síria, sobretudo contra Nínive. Então, Naum é esse profeta que ele vai também trazer esperança para o povo, porque todo mundo temia a Síria. Todo mundo tinha na sua mente as atrocidades feitas pelo exército da Síria. O nome de Naum significa consolação, compaixão ou confortador. Esse nome é hebraico. No Novo Testamento, o nome dele corresponde ao conceito do nome de Barnabé, filho da consolação, que está lá em Atos capítulo 4, versículo 36. Mas é o mesmo nome. Naum, ele foi um cara que viveu numa ilha, tanto que o texto começa
numa pequena vila chamada Eclós. Ele é chamado de Naum, lá no versículo 1, o Eclodita. E ninguém sabe exatamente qual é a localização dessa vila, mas no Novo Testamento tem uma cidade chamada Cafarnaum. E muitos comentaristas dizem que a vila de Cafarnaum é a vila de Naum, é exatamente a antiga cidade de Eclós, onde ele nasceu e viveu e ele professou. Não sabemos ao certo, são alguns comentaristas só que eu, particularmente, eu tenho esta visão com os estudos que fiz, com a análise que fiz, mas também isso não muda a minha questão de fé, é apenas uma curiosidade do conceito e do estudo desse profeta. Bom, mas vamos olhar um pouquinho para esse pequeno versículo. Olha, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. É muito simples o versículo, mas diz muitas coisas sobre essa parceria com Deus uma nova parceria. Tá? Por que diz isso? Porque o povo tinha se distanciado de Deus, e veio então o exílio da Babilônia, veio uma série de juízos de Deus, Deus pesando a mão sobre a vida do povo, o povo tinha se tornado idólatra, e esse povo agora está experimentando uma palavra nova de esperança. Tanto é que nós olhamos para esse versículo e encontramos 3 verdades consoladoras. Vai falar sobre a bondade de Deus, sobre o socorro de Deus e o conhecimento de Deus. 3 grandes verdades que nós encontramos nesse pequeno versículo. Pode observar aí, se você dividir esse versículo, e vocês aí que estão pensando em se tornar pregadores, aí é uma boa maneira de se estudar esse texto e olhar para o texto e ver no próprio texto a divisão da mensagem. Né? Primeiro, vamos analisar essas 3 verdades com Deus, uma nova parceria. Primeiro, a bondade de Deus é a raiz da nossa esperança. O Senhor é bom. Começa ele anunciando a bondade de Deus. O Senhor é bom. Deus é bom, essencialmente bom. Em sua bondade, ele nos dá o que não merecemos, a sua graça. Em sua bondade, ele nos trata com misericórdia. É aquilo que ele não nos dá e que merecemos. Ou seja, o juízo. Então Deus nos trata com graça e com misericórdia. Nada merecemos e ele tudo nos dá. E observem bem, existe a graça, que nós chamamos na teologia de graça comum. Vocês sabem o que significa graça comum? Alguém já parou para pensar o que significa graça comum? E aí é um bom conceito para a gente ter, já ouviu falar, né, Samu? Mais ou menos, né? Mais ou menos. A graça comum é o que Deus faz por todo mundo indistintamente. Bom, vamos imaginar. Tem uma pessoa, tem um assassino, mas ele tem uma chácara. O cara já matou várias pessoas. E vamos imaginar que o Lorival, que é um homem temente a Deus, que é um homem que serve a Deus, que se dedica a falar com o Senhor, e ele também tem uma chácara do lado do homem, que não estou dizendo que tem um assassino do seu lado, mas vamos imaginar que eles têm uma chácara lá. Sabe o que acontece? O que é graça comum? Você vai fazer uma horta na sua chácara. E o cara lá que não tem Deus no coração, ele vai fazer uma horta também. E quando vem a chuva, chove só na sua horta? Ou chove na dele também? Isso é graça comum. Aquele do sol também, né, professor? E o sol também, que faz a fotossíntese da planta. Olha, não fugir dessa aula de ciências, viu, gente? Olha que legal, né? Biologia, né? Biologia. Fotossíntese. Agora eu fui profundo, né? Essa não estava no texto não, viu, gente? Foi só a lembrança que estava guardada lá na mente. Esse sol, vem a chuva que rega, faz crescer e sustentar a planta, e o sol vai fazer a fotossíntese da planta, deixar ela verdinha, bonitinha. Tá
Agora isso vai acontecer tanto na chácara do Lourival quanto na chácara do vizinho dele, porque o sol vai nascer sobre justos e injustos, e a chuva cai sobre justos e injustos. E se o Lourival pegar o carro e ir para passear e visitar a família, o vizinho dele também pode fazer isso. Então o Lourival diz, Deus me abençoou e eu saí com o carro para visitar a família. Mas o vizinho pode dizer, eu tenho um carro e eu vou visitar a minha família. E Deus permite. Isso é graça comum, entendeu? Deu para vocês entenderem esse conceito? Agora eu quero que você pense na graça especial de Deus, que é aquela que é ministrada de acordo com a vontade soberana de Deus, que Ele derrama sobre quem Ele quer. Essa é a graça especial. A graça que perdoa os pecados que não merecemos. Essa graça é através de Jesus. Entenderam os dois conceitos? Bem claros? Então, mas a bondade de Deus é a raiz da nossa esperança. Nós não merecemos, mas contamos com a bondade de Deus. Há muitos textos na Bíblia que falam desta bondade do Senhor. Lá no Salmo 33, versículo 5, o salmista Davi, ele fala uma coisa tremenda, e ele diz, a terra está cheia de sua bondade. Isso é verdade? Está cheia da maldade humana também, mas está cheia da bondade de Deus. E se você pegar alguns textos da Bíblia, por exemplo, lá no Salmo 52, versículo 1, diz assim, por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. É Salmo 51, versículo 1. Lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas, o primeiro dia, vocês podem observar, que quando aconteceu o primeiro dia da criação, termina o texto dizendo, e viu Deus que era bom. No segundo dia, o texto diz assim, e viu Deus que era bom. No terceiro dia, e viu Deus que era bom, e no quarto dia, até que ele criou o homem, e foi a primeira vez que ele disse, viu Deus que era muito bom. Mas foi a primeira vez que Deus disse, não é bom. E vocês sabem exatamente quando Deus disse quando não é bom? Foi quando ele disse, não é bom que o homem fique só. Eu vou fazer para ele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então ele criou a mulher. Aí me falaram aí esses dias aí que Deus parou a criação justamente quando ele criou uma mulher, porque aí começaram a dar palpite na criação, né? Nada machista, tá, gente? É só para descontrair, tá, Luísa? Fica tranquila. Não falei nada. A bondade é parte essencial de Deus. Então Deus, ele cria as coisas e ele vê que é bom. Ele sustenta com a sua bondade. Então, voltamos a Naum, quando ele diz, o Senhor é bom. É a primeira constatação que Naum faz. Deus é bom. Então, se você vai adotar uma parceria com Deus, saiba que você depende da bondade de Deus. Em segundo lugar, vamos pensar que Deus, o socorro de Deus nos traz paz em meio às dificuldades. Olha, voltando ao texto, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. Não é isso mesmo? Dia da angústia é dia da dificuldade. É socorro em dia da dificuldade. Quer dizer, a sua bondade não impede que passemos por dificuldades. Existe algum cristão que não tenha enfrentado uma dificuldade um dia em sua vida? Me fala aí, porque eu preciso anotar o nome.
porque eu não conheço. Eu já sou pastor há muitos anos. Eu já estou no ministério há muitos anos. E eu mesmo já enfrentei muitas dificuldades. E provavelmente vou enfrentar outras tantas dificuldades lá pela frente na minha vida. E isso não tira a bondade de Deus. Mas, observem bem, há um texto lá no Salmo 46 que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente da tribulação, né? Na hora da angústia. É? Socorro bem presente. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente das tribulações. Não é da tribulação? Nas tribulações. Vocês têm certeza que está aí nas tribulações ou nas angústias? Ou na angústia? Deus é o nosso refúgio. Deus não é o nosso refúgio, socorro bem presente da tribulação ou da angústia, Nas tribulações. mas é na. E aí que eu quero levar você a pensar sobre isso. Deus não tirou Daniel, não evitou que Daniel entrasse na cova dos leões. Ele livrou Daniel aonde foi? Dentro da cova. Na cova dos leões. Como é que Deus fez com José? Como é que Deus evitou que José fosse para a prisão? Mas ele tirou José na prisão. Deus não poderia ter evitado que José fosse vendido como escravo para o Egito e todo aquele engodo, aquela artimanha dos seus irmãos, Deus não podia ter evitado. Mas Deus libertou José, foi aonde? Exatamente lá no meio da escravidão. Então, observe bem, voltamos ao texto. O socorro de Deus nos traz paz em meio à dificuldade. Então Deus não nos abandona, Deus não abandona o seu povo nas batalhas mais amargas da vida. Às vezes nós não temos nem força. Eu já tenho encontrado muitos irmãos e eu converso com muitos cristãos por esse Brasilzão e até hoje em dia por redes sociais eu converso com muitos irmãos e irmãs. E cada vez mais eu chego à conclusão de que as pessoas chegam a extremos de angústia que elas não conseguem nem orar. Você já ajoelhou para orar ou fechou os olhos para orar, pegou um texto da Bíblia e não saiu nada? Já teve esse momento na sua vida? Sabe o que eu quero dizer para você? Que nesses momentos que você não consegue nem forças para dizer nada, essa angústia que sai aqui é traduzida diante do Pai com gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Porque mesmo com palavras bonitas e rebuscadas, nós nem sabemos orar. Algumas pessoas às vezes me perguntam por que gente boa sofre. E eu sempre digo, Deus não tem nenhuma obrigação de nos levar a evitar o sofrimento. Mas às vezes é nos momentos mais angustiantes da vida que Deus mais está sustentando os nossos passos. Por isso Ele é socorro. Aleluia. Glória a Deus. Então eu volto lá no versículo. Você tem aberto aí a palavra de Deus? Alguém lê de novo o versículo 7 do capítulo 1 de Naum, só para a gente ter uma ideia qual é algo que contou. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Olha, nós já falamos duas coisas desta noite sobre com Deus uma nova parceria. A primeira coisa que nós falamos foi que falamos sobre o que? A bondade de Deus é a raiz da nossa esperança, não foi isso? Agora, a segunda coisa que nós falamos, que o socorro de Deus nos traz, o socorro de Deus nos traz paz em meio à dificuldade. Mas há uma terceira coisa que Naum coloca.
que ele, nessa parceria, o conhecimento de Deus é a nossa segurança. Como é que diz a última parte aí, Samuca, do versículo? E conhece os que nele se refugiam. Deus conhece os que nele se refugiam. Gente, eu tenho... Ultimamente a gente está vivendo um momento político bem delicado, né? Bem delicado. Parece que Jesus se tornou cabo eleitoral de tudo quanto é político. Se por um lado tem um candidato que se mais se identifica com evangélicos, por outro também tem uma galera que também se identifica com o outro lado político. E eu fico pensando, de que lado Jesus está? Você sabe que partido é o de Jesus, é o reino de Deus. E sabe, quando Jesus me ensinou a orar, sabe o que ele me disse para eu orar? Venha para o reino, Senhor. Porque Jesus estava ensinando, dizendo que, olha, nenhum reino do mundo é suficientemente bom quanto o reino de Deus. Aleluia. Mas o conhecimento de Deus é a nossa segurança. Deus conhece os que nele se refugiam. A nossa segurança está no fato de Deus nos conhecer. O conhecimento de Deus é tremendo, não é apenas um assentimento intelectual. Irmãos, eu leio alguma coisa já há algum tempo, e eu investigo alguns textos de alguns autores para poder preparar uma mensagem. Mas nada disso tem resultado se não for a ação do Espírito Santo. Eu posso fazer belos discursos e preparar tecnicamente belas mensagens e até provocar comoção, arrepios e choros. Mas eu quero dizer o seguinte, que se não tiver a essência do Espírito Santo nisso tudo, é mero intelectualismo. Se eu disser eu conheço a Deus, apenas o Deus que eu vou lá um dia numa igreja, uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, ou então uma vez a cada... Tem uma galera que vai só em casamento, né? Casamento, ofício fúnebre, alguma celebração especial, uma Páscoa, talvez um Natal, quando tem uma programação, ou quando vai um pregador especial no formato, aí vai na igreja. Perdemos a essência do conhecimento de Deus, porque quando perdemos a essência do culto, que é a adoração, a glória de Deus, nós perdemos a comunhão com Deus e passamos a ter comunhão com pessoas e observar pessoas como ícones e não Deus santo e poderoso, que merece o nosso louvor, a nossa adoração. Mas Deus nos conhece. E mesmo sabendo dos nossos erros, das nossas mazelas, Ele nos ama. O conhecimento de Deus passa pelo seu amor e não pela nossa bondade, e não pelos nossos méritos. E aí eu levo você lá para o Jeremias 31, que diz que Deus nos ama com amor eterno. Lá em Jeremias 31 diz assim, olha, que Deus nos ama com amor eterno, eu te amei, por isso com benignidade, bondade, eu te atraí. Aleluia. Não foi porque você era bonitinho, ou bonitinha. Não foi porque você usava um perfume. Cara, não foi porque você fez o cabelo naquele salão. Não foi porque você tocava um violão. Não foi porque você tocava teclado ou piano. Eu gosto muito de piano, sabe? Piano. Aqui não dá para pôr piano já nas igrejas. Não foi porque você cantava bem, mas foi porque Deus amou, independentemente dos seus talentos. Aliás, os talentos foi Ele que te deu. Para você usar para a glória dele. Não para massagear o erro. Né? A nossa segurança não está no
simples fato de conhecermos a Deus, mas sobretudo pelo fato de que Ele nos conhece. Sabe o que o salmista disse lá no Salmo 139? Que quando você era substância informe, no ventre de sua mãe, apenas um embrião, não tinha nem forma de gente, Deus já conhecia todas as coisas. O profeta Jeremias, quando ele começa a história dele, Deus chama Jeremias, ele se torna um chorão, ele foi conhecido porque Deus falava para ele, quando Deus o chamou, ele disse, eu não faço uma criança. Por que disse que você não faça uma criança? Quando você estava lá na barriga da sua mãe, eu já te conhecia e já tinha te designado para ser profeta do meu povo. Olival, você está aqui por causa da agenda de Deus. Não porque você tem uma bondade pessoal. Mateus, você está servindo ao Senhor por causa da agenda dele. Não porque você é filho de pastor. Mas por causa da agenda dele, que com amor eterno te alcançou. E quando você estava lá, sabe? Hoje eu vi um videozinho de um bebezinho sendo abortado. E eles fazem com ultrassom, então faz a sucção. E o bebezinho estava com 12 semanas. E apareceu o ultrassom. E a enfermeira ficou desesperada, porque ela que segurava ali o negócio para o médico fazer o procedimento e era um estado americano que é permitido isso. E ela ficou desesperada porque ela segurava ali e ela olhava e a criança se debatia com 12 semanas. Ela tentava se livrar daquilo que ia sugando aquela criança. E eu fico pensando, meu Deus, eu já amava essa criança. Por eterno. Antes da fundação do mundo. Também fiquei emocionado quando vi isso, eu disse, chocado. Em Gálatas capítulo 4, versículo 9, diz assim, mas agora conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Ele. Sabe por que a gente anda com Deus? Porque Deus nos conheceu antes e nos chamou para servir. Chama-se isso eleição em Deus. Agora, eu vou dizer para você que Jesus nos conhece pelo nome. Que Jesus sabe até o nosso mau humor. Um dos textos mais bonitos sobre Jesus e sobre o seu ministério é quando diz que ele é o bom pastor que dá a vida para as suas ovelhas. E olha, eu vou ler para você. João capítulo 10, versículo 11 em diante, diz assim, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor. A quem não pertence as ovelhas, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque o mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha, gente, que coisa tremenda. Você quer ter uma nova parceria com Deus? Entenda que Ele é bondoso independentemente das coisas que acontecem. Sua bondade é a raiz da nossa esperança. Entenda que o socorro de Deus nos traz paz em meio a dificuldades e não evita que a gente enfrente as dificuldades. E terceiro, quando Deus nos conhece, Ele sabe tudo sobre nós. Então, isso é a nossa segurança. A tempestade, ela pode ser devastadora em termos espirituais, mas refugiados nos braços de Deus, nós temos a garantia da esperança eterna. Eu
vou concluir contando uma história que eu já contei na igreja, não sei se aqui alguns devem lembrar, mas pelo menos há 5 anos atrás eu contei essa história. E se vocês não lembram, vão lembrar hoje. Pois eu vou recontar essa história. Conta-se de uma menina em Varsóvia. Uma menina, quando no auge da perseguição nazista, seus pais, que eram judeus, esconderam essa menina, trancaram, deixaram bastante comida e água e a trancaram num porão. Bom, seus pais morreram ali, foram para câmeras de gás, o exército invadiu a casa, tomou posse daquela casa que era deles, nunca descobriram o porão e ela morreu no porão. Quando acabou a guerra, que estavam recuperando Varsóvia, encontraram então o corpo da menina, já é claro, só os restos mortais. Mas escrito estava na parede: eu acredito no sol, mesmo quando ele não está brilhando. Eu acredito no amor, mesmo quando não sinto. Eu acredito em Deus, mesmo quando ele está em silêncio. Esta frase se tornou uma das maiores declarações de fé. Essa menina não sobreviveu. Aliás, eu, na história, tentei saber qual a sua idade naquela época. Seus pais queriam salvá-la, mas ela acabou morrendo porque tudo acabou. A comida acabou, a água acabou, ela não tinha nem como sair do porão. Não pensaram nisso. Mesmo acreditar no sol, sem poder ver os raios do sol. Acreditar no amor quando ela não está se sentindo amada. E acreditar em Deus, mesmo que ela tenha orado e Deus permaneceu em silêncio. Quais são as parcerias que você tem feito na sua vida? O meu desejo é que todos nós tenhamos a real parceria com Deus. Deus nos abençoe. Amém? Vocês têm mais uma música para esse momento, né? Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar,
sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se nada eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, acho o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, acho o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curar eu vou, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Aleluia. Amém. Eu não combinei com essa galera de cantar essa música, mas tem tudo a ver com a mensagem que a gente pôde compartilhar nesta noite com os irmãos. Parceria com Deus, né? Não importa como as coisas estão. Ele é Deus. Agora, importa a postura que nós vamos ter, como nós reagimos àquilo que Deus nos fala. Então, a melhor coisa é servir ao Senhor, como diz lá no Salmo 100, com alegria. Deus abençoe. Nós temos alguns pedidos de oração. Ele tem alguma coisa no nosso... Não, o meu não. Então, vamos continuar orando pelo César. O César não está bem, o esposo da Elaine, e não tem conseguido fazer a quimioterapia, e perdeu muito peso, mas vamos continuar orando por ele. Vamos orar também pelo Chibuta, nosso vizinho lá, que está fazendo um tratamento, que Deus o abençoe. E vamos orar por ele e não sei se alguém tem mais algum pedido. Tem um casal de amigo nosso, que a gente foi padrinho dele, conhecido como Xaropim, e ele pediu oração, até a gente convidou ele para estar aqui, pediu para estar orando por ele, que ele está se separando. A esposa dele entrou em depressão. 2 filhos, tem ela 2 saiu de filhos, casa. né? E pediu para estar... Vamos orar por ele. Vamos orar Então, por vamos essa estar orando também pela vida de Giovanni, que Giovanni vai fazer uma cirurgia, né? que Deus encaminhou e graças a Deus está dando tudo certo, já está fazendo os preparatórios. Hoje eu estive com ele lá, ele Tá. já estava com os exames, já tinha feito exame de sangue, ia fazer exame cardiológico. O Giovanni ele tem um problema que precisa pôr uma prótese aqui, né? E é no fêmur, né? Vai fazer uma, depois vai fazer Vai outra. fazer, não, são uma sequência de 2 cirurgias, então vai ficar um tempo sem poder andar, porque faz uma, recupera um pouco e faz a outra, né? Vamos orar pelo nosso irmão, para que Deus dê tranquilidade e apresente esse tratamento, tá bom? Em nome de Jesus. Pela vida do Zé Carlos também recuperando de um câncer, fazendo quimioterapia. Zé Carlos, né? Então vamos orar, vamos colocar aqui no Senhor. Pai, eu creio que o Senhor nos falou nesta noite. Eu te agradeço porque a tua palavra não volta vazia. E nós te agradecemos também porque a Kátia, o Samuca e as suas filhas abriram as portas de sua casa para nos acolher nessa noite e para abençoar dezenas de pessoas que estão conectadas conosco. Em nome de Jesus, leva a tua bênção não só a este, mas outros tantos que ainda vão receber esta imagem deste culto e a ministração deste culto.
Nesta hora também queremos clamar pelo nosso país nesse momento delicado das eleições. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor realmente intervenha em todas as coisas e que tua glória seja manifesta em nome de Jesus. Amém. E em nome de Jesus também queremos pedir pelas pessoas que estão enfermas. Oramos pelo Chibuta, que o Senhor também abençoe o seu tratamento, feito. Oramos pelo César, Senhor, Deus misericórdia, e Senhor, isso é uma tua providência. E na vida do Zé Carlos também, Senhor, em nome de Jesus, abençoa o tratamento que ele está fazendo. Também oramos pelo Giovanni, nessas cirurgias que ele vai fazer, que o Senhor cuide de todos os detalhes para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, Senhor, queremos submeter a Ti aquela família que está em crise, aquela família que está sendo esfacelada, se separando. É só um milagre do Senhor para pôr a mão, Senhor, nessa família. Em nome de Jesus, abençoe. Em nome de Jesus, abençoe todos os irmãos que aqui estão, e as irmãs. Abençoe o trabalho de cada um, a família de cada um. E abençoe aqueles que estão em casa, Senhor, carecendo de uma visita do Senhor, de uma parceria com o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que tenha misericórdia de nós, que possa resplandecer seu rosto sobre nós, que o Senhor nos acompanhe, nos dê paz, hoje e sempre, e até que Jesus venha. Amém. O Senhor é glória. Louvado seja Deus. Um grande abraço a você, meu irmão. Um grande abraço a você, minha irmã. Se Deus fizer